Saíram as notas da atualização 2.4c do Wild Rift e eu vou falar para vocês que esse é um dos pets mais estranhos que eu já vi dos últimos tempos. Ele é curto, mas muito específico para alguns campeões. Vamos falar logo sobre isso. Let's bora. E esse é um pet que ele já tem um pouco cara de mundial, na minha opinião. Eles já estão preparando algumas coisas mais para o cenário competitivo, né? Não me parece um pet muito focado nas ranqueadas. Pelo menos foi a impressão inicial que eu tive, tá? Então, sobre as skins eu não vou abordar, talvez eu traga em um vídeo separado, duas skins muito top, viu? Tanto a do Lucian Velho Oeste quanto a da Senna Velho Oeste são duas skins muito bonitas. Recomendo. Não vou falar sobre acessórios, vamos logo sobre os campeões. Começando pelo menos estranho, pela mudança menos estranha da Riot. Eles comentam aqui que enfraqueceram um pouquinho o Lucian, né? Depois dos itens que Solar e Colhedor de Essência que foram bem nerfados nos últimos patches. Então eles reverteram algumas mudanças que eles fizeram, uma no patch anterior e outra, se não me engano, foi no patch 2.4, padrão. Que a vida base dele voltou a ser 610, estava 570, agora é 610. E a terceira skill dele, o tempo de recarga também diminuiu, voltou igualzinho que estava antes, tá? Esse status aqui, ó, é o que estava antes do Lucian em duas atualizações atrás. Então eles só reverteram essas mudanças. O Lucian, ele estava num momento ruim no jogo. Por quê? Ele veio muito forte. Os itens que entraram muito bem para ele. O Lucian era dominante de atirador e mid. Eles foram nerfando, até chegar a um ponto onde o Lucian era um campeão ok, né? Ele estava jogável e tudo mais, mas tinha perdido muita força e muito espaço no meta. Na rota do meio, então, ele estava sumidaço. E aí, com essas mudanças, o que significa? Que o começo de jogo dele volta a ser um pouco melhor. Então ele começa com mais vida, isso já ajuda bastante. Principalmente os níveis 1, 2 e 3 ali, que é quando ele bota uma pressão muito forte na lane. E o tempo de recarga do dash dele também é importante ali, para combo. Também ajuda bastante no começo do jogo, por mais que isso daqui teve uma redução de 1 segundo em todos os níveis, né? Então isso daqui vai ajudar em todos os momentos. Lucian volta a ser um pouquinho mais forte no começo do jogo. Não volta a ser aquele Lucian de antes, mas é uma boa opção ali para a rota do meio, para atirador em alguns casos. Então eu acho que esse buff aqui a Riot acertou. Daqui em diante as coisas começam a ficar meio nebulosas, tá? Primeiro o Ramos, eles falaram que o Ramos estava com dano muito alto, e isso aqui me parece uma mudança de correção de trajeto, porque a Riot recentemente deu alguns buffs no Ramos que fizeram ele ter um clean, uma limpeza da selva melhor, ele estava com mais dano, ele estava mais forte no jogo, sendo que eu já achava o Ramos bem ok. Mas foram, né, buffs ali que eu não acho que foram tão problemáticos, mas deixaram ele mais forte. Ele era um tier S ali dos Selvas, na minha opinião. E aí eles reverteram algumas coisas, né? O dano da bola de poder, que é a primeira skill dele, né? Eles tiraram um pouquinho de dano, principalmente nos últimos níveis, tá? No primeiro nível você viu que você ganha 5 de dano. Nos outros níveis você perde 10 e vai perdendo mais, 25, até perder 40 no final. Então, isso aqui é um nerf bem considerável, tá? Isso daqui é um nerf bem considerável no dano da primeira skill dele. E o bola curva defensiva também teve algumas reduções ali, multiplicador de dano da armadura, multiplicador de dano ativo da armadura. A skill toda foi mexida, mas isso aqui é o que mais me chama atenção, tá? Dano adicional a monstros, 150 para 175. Então ele vai continuar fazendo a selva de forma bem ok, né? Ele vai fazer cada vez mais rápido, ele já vem fazendo, a cada patch que ele é buffado, ele faz a selva mais rápido. Isso é muito bom, mas ele perdeu um pouquinho de dano para teamfights, na hora que ele vai executar os ganks. Eu gosto de ver o Ramos no meta, eu acho que ele estava num momento legal, porque a gente não tem muitos campeões tanques no meta da selva. O Ramos é um deles, e ele dá muito ritmo de jogo, então eu acho que não precisava mexer nele ainda. Dava para você focar em outros campeões, esperar mais um patch, ver como é que o pessoal tá indo. Então eu não vejo como muito positivo essas mudanças, mas também não é o fim do mundo não. Tá? O Ramos foi um pouquinho nerfado em relação ao dano, mas ele vai continuar fazendo o papel dele, vai continuar limpando a selva cada vez mais rápido. Então, se você joga de Ramos, aproveita que ele tá no bom momento. Aqui, a coisa já desanda pra mim, tá? Começando pelo Rengar. Dois nerfs bem pequenos aí nos atributos base, tanto a armadura ser de 45 para 40 e o dano de ataque de 70 para 64. É pouca coisa, parece pouca coisa, mas daqui no começo do jogo impacta muito. Esses atributos base, eles realmente fazem diferença ali até uns 5, 8 minutos de jogo. Depois disso, dependendo de como já tiver o game, depois de 5 minutos, dependendo de como tiver o game, você já fez ali um item e meio, isso aqui começa a impactar um pouco menos. Mas o Rengar, o maior problema dele é o começo de jogo.
Rengar e Kha'Zix, eles fazem os opostos nesse lado, né? O Kha'Zix precisa de um começo de jogo bom e é onde que ele spika. Já o Rengar, ele também precisa de um começo de jogo bom, mas o spike dele é no mid pro late game, né? Ele é um campeão que vai escalando muito bem, enquanto o Kha'Zix escala mais pro começo, o Rengar escala mais pro meio pro fim. Só que o Rengar já tinha sido nerfado, e eu acho que os nerfs, não lembro se foi no último patch ou no penúltimo, já deixaram ele num momento bem ok, ele já não era mais tão prioritário, e você nerfar mais aí no começo do jogo, você fica muito dependente do Rengar ter um bom começo de game. Se você não tiver um bom começo com o Rengar, se você morrer uma, duas vezes, você vai ser um minion até o final do jogo. E isso é muito ruim para um Rengar, tá? Eu não acho muito legal. Eu sei que na Ásia, o Rengar ainda é uma das prioridades. Eu sei que para a selva ali, ausência de Lee Sin, Xin Zhao, o pessoal joga muito de Rengar ainda. Eu tô ciente disso. Por isso que eu falei que eu já vejo isso aqui uma mudança mais pro competitivo, pro método competitivo. Mas na ranqueada, eu acho que o Rengar entra num momento perigoso, onde seja você o Rengar ou seja o Rengar do seu time, seja outra pessoa, se ele não começar bem, você vai ter um jogador a menos até o final. E isso daqui eu acho um pouquinho perigoso para as ranqueadas, acho bem dificulta bastante a vida de quem joga de Rengar. Mas, né, ainda assim, isso daqui não mata o campeão ou algo do tipo, são nerfs pequenos, só dificulta mais a vida dele que já estava cada vez mais sendo dificultada. Sona, isso aqui é outra coisa que fica extremamente confuso, tá? A Sona já sofreu vários nerfs. Na minha opinião, visão ranqueada, ela é um dos piores suportes. E ela foi nerfada novamente. Você viu que teve na primeira skill, alguns nerfs no dano ativo, multiplicador de poder de habilidade. Então, assim, a skill como um toda foi bem nerfada. E o tempo de recarga da ultimate também diminuiu. Ela perdeu 10 segundos aí no primeiro nível, 5 no segundo e 10 no terceiro. Primeiro que esses números já são estranhos, tá? Sinceramente. Geralmente você não faz nerfs onde você tira 10 de tempo de recarga no primeiro nível, 5 no segundo e 10 no terceiro de novo. Tipo, a Riot não costuma fazer isso, ela costuma fazer as coisas com progressão, né? Então ou você vai perdendo menos tempo de recarga, ou você vai ganhando mais tempo de recarga. Isso aqui ficou muito estranho, você, tipo, pô, é um nerf muito menor pro mid game, mas é um nerf alto pro early e late game. Isso pra mim não faz muito sentido. O que acontece da Sona, uma justificativa que a gente tem pra ela sofrer esse nerf, é que no competitivo, e inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tinha alguns times que faziam Serafine e Sona na bot lane, e isso era muito forte, porque as duas faziam o cajado ou aquafluxo, então as duas ficavam com muita cura, com muito sustento pro time e davam até um certo dano, considerável, eu diria. Isso pro competitivo era mais cheatado, era mais complicado. Nas ranqueadas, a Sona geralmente aparece solo e ela já não tem uma performance muito boa sem a Seraphine do lado. Com esses nerfs, ela fica mais fraca ainda. Pô, você tem milhões de opções melhores do que a Sona de suporte para pegar nas ranqueadas, então campeão que eu recomendo cada vez menos. Agora, isso aqui pro competitivo faz mais sentido, mas para as rankeds, muito pouco. A Sona também está tendo sua vida muito dificultada nos últimos tempos aí. E por fim, o que quase parece uma piada, né? O Timo foi nerfado. E aí essa explicação deles é muito curiosa, né? O time tem se mostrado forte demais em todos os aspectos. Então reduzimos bem sua defesa para torná-lo mais frágil. O time ele tem uma questão aqui, tá? Ele é um campeão que, por exemplo, você começou a jogar Wild Rift agora. Você tem um mês de jogo. Você tá ali entre o bronze, prata e o gold. São os elos mais iniciais, né? Principalmente bronze e prata. É onde você está começando ali sua jornada. O time ele abusa muito nesses elos, né? Porque ele tem uma fase de rotas fortíssima, é difícil dele perder a lane para alguém. Até nos elos mais altos, a fase de rota dele é muito forte, mas depois disso ele vai decaindo. Só que nos elos mais baixos, você vai colocando os cogumelos no mapa, ele vai incomodando muito e vai bagunçando o jogo. Concordo. Só que quanto mais você vai subindo de elo, mais o time vai ficando inútil. Até chegar num ponto onde, pô, você olha pro seu time, você tem um time, você já dá aquela. Chega num certo elo que o time já para de passar confiança e você fala, putz, tomara que esse jogo acabe rápido. Né? Cada um snowbala a sua lane, vence rápido, o time também, e aí acabou. Agora, se você precisar de tempo de jogo, se você precisar de teamfight, se você precisar de um jogo mais longo, o time vai virar um super minion. E isso é complicado. Então, assim, eu entendo esse lado, né, dele ser muito opressor nos elos mais baixos, então isso talvez justifique um pouquinho dos nerfs que ele recebeu. Ele recebeu em vários atributos base, então ele tá bem mais fraco. Mas, no geral, já é um campeão aí que é muito limitado mesmo, e ainda com esses nerfs ele fica ainda pior. Se
você joga de time, eu não tenho nem o que falar, porque se você joga de time, você vai jogar de time, mesmo que ele zere todos os atributos, você vai continuar jogando porque você deve jogar, porque você se diverte, né, com o campeão. Agora, se você joga eventualmente de time, eu recomendo outras escolhas, inclusive o Kennen, né? Se você gosta de campeões range na Battle Lane, o Kennen tá bem forte, tá no momento legal, um campeão AP também, e tem muito impacto pro time no decorrer do jogo. Então você pode, de repente, fazer essa troca aí. Mas eu não faria esse nerf, eu não vejo sentido nesse nerf. Então, acho que o resumo disso aqui fica Timo, Sona e Rengar. Eu não mexeria em nenhum desses três, principalmente do jeito que foi mexido. Ramos é o que eu falei, ok, mas mais ou menos. E o Lucian eu entendi as mudanças, fez sentido pra mim, mas o resto não fez. Então esse patch pra mim é um dos mais estranhos que eu já vi da Riot. Você tem o Brand, que poderia já ter um leve nerfzinho nessa atualização. A Irelia. Você tem outros campeões que estão aparecendo muito mais forte e o foco ficou em campeões muito exóticos. Então eu não gostei. Mudança dos itens, convergência de Zek. Vocês até colocaram, notamos que os encantadores têm se sobressaído demais em relação aos suportes tanques. Tanto no desempenho quanto no uso de convergência de Zek, que apesar de um item bem comum, tem mostrado uma taxa de vitória relativamente baixa para a classe de suportes tanques. Aqui eu não sei se é a questão do item, tá? Suportes tanque estão um pouco off das coisas, né? Então, tirando o Brawl aí, que era o grande suporte aí, e aí o Alistar aparecendo como uma segunda opção, você não tem tanto suportes tanque no meta de forma viável, assim, tão fortes, né? No competitivo tem um pouco mais, claro. No competitivo você ainda tem o Galho, você tem Alistar de alto nível, né? Alistar de alto nível, o Thresh, que dá para chamar de tanque, mais ou menos, mas ele também faz convergência. Então, eu acho que assim, os maguinhos estavam muito em alta, e a cena quando chegou também estava bem alta. O Zek está recebendo alguns buffs com o objetivo de posicionar o meta em um lugar mais saudável para a classe de suporte como um todo. Na verdade, não, né? Classe de suporte, tanque. Um suporte maguinho não vai fazer convergência de Zek. Então, isso daqui é mais para suporte tanque, sim. Custo total, diminuiu 100 na receita, isso é bom. Então, o custo final da combinação, né? De 900 foi para 800, legal. Lentidão causada pelo Pacto de Fogo Gelado de 40% para 50%. Isso aqui é muito mais lentidão que é aplicada no alvo. Então, é bem interessante. E o dano mágico por segundo do Pacto do Fogo Gelado, eu nem lembrava que tinha esse nome, né? Foi de 40 para 60, aumentou o dano também. Esse já é um item que Leona faz, Thresh faz, Rakan pode fazer. Tem muitos campeões que já faziam. Então eu até entendo o buff assim, no item, mas eu acho que isso aqui é muito mais uma iniciativa de trazer suportes tanques para o meta do que necessariamente trazer o item para o meta, tá? O Wild ele gira muito em torno disso. Você buffa alguns itens que habilitam campeões a surgirem no jogo. Então, eu acho que é mais uma ideia da Riot de trazer essa variedade para os suportes, que até então você via Lulu, Nami, até a Janna, né, que teve um momento fortíssimo no jogo também. Muitos campeões maguinhos, Serafine, e esses campeões magos com muita força, sendo picados toda hora. Então, acho que eles querem trazer mais suportes tanque para o jogo. Não tenho certeza, mas é a impressão que eu fiquei disso aqui. E é isso. Atualização pequena, talvez eu tenha me estendido um pouco, mas a atualização foi pequena. Eu achei muito estranha a atualização, para mim fez pouco sentido. Acho que tinha outras coisas que precisavam de mudanças, mas whatever, né? Vamos esperar a próxima atualização que deve ser maior. Deixa nos comentários o que você achou, o que mais te pegou aqui, se faz sentido para você essas mudanças ou se você teria mexido em outras coisas. Like, se você gostou do vídeo, dislike, se inscrever no canal sempre ajuda o nosso trabalho também. Eu agradeço muito pela sua presença e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.